Bom dia para todos. Bom, meu nome é Samira, para quem não me conhece. Sami, muita gente me conhece. Filha da Marcinha, também me conhecem. É um prazer estar aqui. É difícil, eu hesitei um pouco, confesso. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, o que eu passei durante a minha vida, e eu espero que Deus possa falar através de mim e que vocês sejam edificados. Eu vou começar lendo o versículo que é a mensagem de hoje, que é a bondade e a misericórdia de Deus. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias. Eu nasci num lar cristão, desde pequenininha, então eu sempre frequentei a igreja. Os meus pais me levavam na escola dominical, nós participávamos da bandinha, do coralzinho, dos jovens, de tudo que tinha na igreja, a gente estava na igreja, né? E nós fomos ensinados assim, a sempre estar perto do Senhor. E também foi passado sempre de ter uma consciência do comportamento nosso relacionado com Deus. Então, nunca se preocupar com o que seu pai está pensando, o que sua mãe está pensando, mas sempre no que Deus está pensando, né? E isso foi muito importante na minha vida, porque na minha juventude eu estudei fora de casa. Morei 5 anos fora, e esse temor do Senhor foi aquilo que me sustentou. Foi aquilo que eu estava longe dos meus pais, mas eu estava perto do Senhor. E aquilo foi muito importante para mim. Logo que eu saí... Será que alguém pode trazer uma aguinha? Essa é minha? Ai, que bom. Então tá bom. Só vou tomar uma água. E logo que eu saí da faculdade, eu fui de novo morar fora. Eu namorava já fazia 4 anos. E meu namorado, na época, ele recebeu uma proposta para morar na França. Então, a gente resolveu casar. Nós nos casamos e fomos para longe. Longe da família, longe da igreja, longe do nosso país. Foram momentos de desafio, nova cultura, nova língua. Mas Deus esteve com a gente em todo o tempo. Foi um tempo abençoado, nós fizemos amigos na igreja, participamos da igreja também. Foi um tempo muito bom. E durante 5 anos nós ficamos naquele país. E foi um tempo muito bom. E quando nós estávamos lá, já bem estruturados, nós recebemos uma proposta de trabalho, eu e meu marido, para ir para o Peru. O Peru é um país completamente diferente. E nós sentimos que era de Deus aquela direção, e nós fomos. De mala e cuia, fomos para lá. E chegamos naquele país, foi uma adaptação também difícil, mas Deus sempre do nosso lado. E naquele país eu engravidei, e resolvi sair do meu trabalho e me dedicar 100% à maternidade. E ali eu tive a minha primeira filha, minha peruaninha, nasceu lá, saudável, bem. Foi uma alegria enorme a maternidade, como vocês estão aqui, é uma alegria indescritível. E quando ainda ela era bebê, o meu marido recebeu uma proposta para voltar para o Brasil. Já fazia 7 anos que a gente estava fora do nosso país, e essa proposta trouxe alegria ao nosso coração, estar próximo da família, com um bebê pequeno, e nós viemos. E quando chegamos aqui no Brasil, toda a adaptação, de novo, acho que a adaptação é uma das palavras que mais acontecem na minha vida. A cada ano que passa, são tantas adaptações. E o retorno foi feliz, assim, perto da família. Eu engravidei novamente, tive minha segunda filha, a Martina. E quando a Martina tinha 5 meses, de uma forma inesperada, o meu marido perdeu o emprego. E eu estava me dedicando 100% à maternidade, né? E aí aquele foi um período bem difícil, porque nós dois sem emprego, com 2 filhas,
Um pouco antes dele perder o emprego, eu tinha vontade de voltar a trabalhar. Era algo que eu gostava de fazer, mas eu achava que não seria nada em empresa. Eu falava assim, algum projeto, algo que eu pudesse fazer, algo mais flexível. E eu orava para Deus, não para o agora, né? Para uma coisa mais longe. Eu não imaginava algo próximo. Mesmo porque a Martina tinha 5 meses. Então, eu pensava, Deus, eu quero voltar um dia a trabalhar. E eu colocava aquilo em oração, sem saber como ele faria isso, né? E aí o meu marido, ele perdeu o emprego, e eu rapidamente comecei a orar pelo emprego do meu marido, não por mim, né? E eu tinha certeza que ele ia se recolocar rapidamente, que seria algo mais tranquilo. Mas não foi assim que aconteceu. Ligaram para ele, perguntando de uma vaga, e perguntaram sobre uma pessoa comercial que trabalhasse num determinado segmento e tal. E era exatamente o que eu já havia feito, e uma empresa francesa onde eu já havia morado. Então, foi algo muito perfeito, muito encaixou. Ele falou, minha esposa. E aí, contra tudo o que eu imaginava, né, fiz um monte de entrevista, e era uma empresa, e eu falei, não vão me querer. Eu estou 4 anos afastada do mercado de trabalho, é algo que não tem como, né? As pessoas, eles querem que você esteja trabalhando o tempo todo. Mas quando Deus quer, Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, da forma certa, de forma que ninguém entende. E eu fui contratada. Eu sei que eu não era a primeira escolha, porque depois o meu chefe me falou, você não era a primeira escolha. Mas eu não me arrependo nem um minuto de ter escolhido você. É porque quando Deus quer, Ele coloca a gente no lugar certo. E hoje eu tô lá até hoje. E foi um período muito bom de aprendizado. E o meu marido, ele continuou procurando. Foi um tempo difícil. Logo veio a pandemia, tudo ficou mais complicado ainda. Ele não se recolocou, se lançou em alguns projetos pessoais que ainda não traziam retorno financeiro. Mas Deus nos sustentou e nos deu o trabalho, e nós vivemos bem, graças a Deus, sendo sustentados pela mão do Senhor. E quando veio a pandemia, dentro de casa, com criança, trabalhando, a gente ficou bem, graças a Deus, mas começou uma onda de mortes muito tristes dentro da nossa família. Eu acredito que muitos de vocês também perderam pessoas queridas. E primeiro nós perdemos um tio querido, depois a minha sogra veio a falecer, então as crianças perderam uma avó que era presente. 6 meses depois da minha sogra, o meu pai teve um AVC. Muitos de vocês conheceram meu pai. O meu pai era uma pessoa muito presente, muito amável. As crianças brincavam muito com ele. E em uma semana, ele partiu. E partiu o nosso coração também, da família inteira. Foi um tempo muito difícil, esse luto. E nós, né, como família, abraçamos a minha mãe, viúva, ali naquele momento difícil. E tivemos o máximo próximo dela, né, que a gente podia para consolar, confortar o coração de todos. E tem coisas que a gente não entende e continua não entendendo, mas Deus, Ele nunca perde as batalhas. Essa música eu ouvi muito quando meu pai estava internado, e eu tinha fé que ele ia ser curado. E ele não foi. E aí eu ouvi essa música, Ele nunca perde as batalhas. Ele foi para morar com Deus. Nós ficamos, mas Deus não perdeu a batalha. E bom, se acostumando com o luto, com tudo isso, 6 meses depois que meu pai havia falecido, o meu marido teve um quadro de encefalite, que é uma inflamação no cérebro. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, na verdade. E os médicos mostraram que era algo lento para se recuperar, mas não era tão difícil. Podia ser vírus, bactéria ou um tumor. Então, ele foi internado ali. E começaram a procurar o motivo daquela encefalite, que gera confusão, esquecimento. E começaram a procurar.
E durante 20 dias eu fiquei no hospital, a gente revezava com a minha cunhada, eu dormia um dia, ela dormia um dia. As crianças iam cada dia na casa de um, vinha para a casa do outro. E aí a gente ficou assim durante 20 dias. E logo, assim, depois de uns 20 dias mesmo, eles encontraram um tumor próximo ao coração dele, no mediastino de 7 centímetros, muito grande. Fizeram uma cirurgia de emergência, a cirurgia foi ótima, não teve nenhuma complicação, foi um sucesso. Aquilo acalmou meu coração, porque eu falei, agora acharam a causa do problema, então ele vai se recuperar bem, vai dar tudo certo. E de repente, ele não voltou da cirurgia. Ele veio a falecer de forma rápida, 2 dias depois. Para surpresa nossa, né? Ninguém entendia, nem as enfermeiras, nem os médicos, não era algo que poderia acontecer. Nem passava no meu pensamento mais distante da minha cabeça. Isso nunca tinha passado na minha cabeça. E foi um momento muito difícil, de solidão, de não entendendo o que estava acontecendo. E nós, mães, a primeira coisa que a gente pensa, os nossos filhos. Falei, meu Deus, a gente nem pensa na gente mesma. Mãe, filho que está aqui, mãe nem pensa na gente. A gente pensa em vocês o tempo todo. E eu falei, meu Deus, minhas filhas, o que eu vou fazer com as minhas filhas? E foi algo bem difícil. E logo, graças a Deus pela minha mamãe linda, a gente já foi para a casa dela, eu ia ficar lá só um mês e a gente resolveu ficar. E ficamos. E ali a gente se acolheu uma à outra. Foi amizade, companheirismo, oração, né? Um momento muito especial. E eu não sei se alguém já passou por isso, pelo luto. O luto é muito estranho, assim, é algo que você se sente completamente deslocada. Você era casada, depois você não é, você tem filha, você fica numa sensação de não pertencer mais aonde você está, né? Você fica meio que desconfortável. E muita coisa passa na nossa cabeça, né? As minhas filhas tiveram um momento de luto de forma bem diferente. Uma tinha 7 anos, a outra tinha 4 aninhos. A de 7 anos foi um momento mais de braveza, uma revolta. Não falada, mas ela não podia falar sobre o pai, que aquilo gerava uma tristeza muito grande no coração dela. Já a pequenininha levou de uma forma um pouco mais leve, perguntava se o pai estava tomando sorvete no céu, queria saber se ele estava usando a blusa vermelha. E eu entrava no mundinho dela e respondia da forma como eu achava que ele estava, né? Então, foi algo diferente com cada uma delas, né? E foi interessante porque, muito rapidamente, algo que eu não pensava, as crianças começaram a pedir um novo pai. Mãe, eu quero um novo pai. Mãe, eu quero um novo pai. E aquilo, para mim, era muito difícil de escutar, porque a gente sabe que a gente pode até casar de novo, mas um novo pai é algo que só Deus pode dar. E quando vinha um sentimento assim de impotência, porque nós não temos poder para fazer muitas coisas, né? E aquilo me deixava triste e eu falava assim, Deus, isso é contigo. Isso foge completamente do meu poder aqui. Então, e não só isso, mas, por exemplo, muitas mães que são solo, ou que são divorciadas, ou que foram abandonadas, às vezes a gente vem para a igreja, e aí tem uma pregação, e ele falava assim, não, mas a presença do pai com o filho é de extrema importância. É de extrema importância, a gente não tem, a Bíblia nos diz isso. Mas eu não tive a escolha, eu não tinha aquilo. Assim como muitas de vocês também não têm isso. E aquilo não me deixava bater. Mas eu falava assim, Deus, o Senhor permitiu, o Senhor se vira e faz alguma coisa com elas, porque eu não posso fazer, eu não tenho como. Então, toda vez que me vinha um peso
com algo que eu não tinha poder para fazer absolutamente nada, eu entregava para Deus. Então, assim, se alguém está aqui, alguma mãe sente um peso, uma culpa de alguma coisa, e você não tem como fazer absolutamente nada, entrega que Ele faz. Ele tem o poder de todas as coisas. E nada foge do controle dEle. A gente olha e não entende o que está acontecendo. É absurdo, mas Ele sabe e Ele cuida. E mesmo nesse momento de tristeza e de coração apertado, eu sentia uma paz de Deus que era algo que não dava para explicar. Era o caos e eu sentia aquela paz. E esse é um dos versículos, assim, um dos meus versículos preferidos na Bíblia, que fica em Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E esse versículo foi verdadeiro na minha vida, porque em meio ao caos, em meio a você não ter poder sobre muita coisa, Deus vinha com a paz dEle, e Ele guardou o meu coração, a minha mente e a das minhas filhas também. E durante a minha vida inteira, na verdade, cada momento da minha vida, Deus me mostrava uma música que tocava o meu coração de forma forte. Assim como essa foi cantada, foi a música que eu cantei quando meu pai estava doente. Logo que meu marido entrou no hospital, tem uma música que ela é bem antiga, que eu já tinha ouvido milhões de vezes, mas naquele momento aquela música entrou no meu coração. E isso vai de encontro com muitas mães aqui, porque a gente sempre precisa ser forte, né? Mãe precisa ser forte, mãe precisa fazer isso pelos filhos. A gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre disposta. E a gente não para. E essa música, ela vai de encontro com todo o nosso sentimento de mãe mesmo. E a música diz assim, eu não vou tocar a música, mas eu vou ler para vocês rapidamente. Aguente firme, todo mundo precisa de você forte, mas a vida te atinge inesperadamente e você não consegue nem se segurar. E quando você está cansado de lutar, acorrentado pelo seu próprio controle, existe liberdade em se render a Deus. Então, entregue-se e deixe ir. E quando você está de joelhos, respostas parecem tão distantes. Você não está sozinho. Pare de segurar e seja segurado por Deus. O seu mundo não está despedaçando, ele está se encaixando. Essa frase, eu ouvia, eu falava, como? Está tudo despencando? E Deus falava, está se encaixando. E tudo estava se encaixando. Eu estou no trono. Pare de segurar e seja segurado por mim. E se os seus olhos estão sobre a tempestade, você deve estar se perguntando se eu ainda te amo. Mas se você tiver os olhos na cruz, você saberá que eu sempre te amei e sempre te amarei. Nenhuma lágrima sua é desperdiçada. Com o tempo você vai entender. E essa frase eu amo. Eu estou pintando beleza com as cinzas do nosso coração. O nosso coração destroçado em pedaços. Deus consegue pegar isso e fazer uma linda pintura da nossa vida. E na tempestade é onde você vai me encontrar. E aonde você estiver, eu vou segurar o seu coração. Venha a mim, encontre o seu descanso nos braços do Deus que não te abandona. E foi isso que Deus falou muito ao meu coração. Ele não me abandonou. Ele esteve lá comigo durante todo esse tempo. Eu tive muito suporte da família, graças a Deus. E focava nas crianças, seguia em frente, não pensava muito em mim. E seguia. As coisas foram se acostumando, se encaixando. E uma coisa também que eu aprendi, a gente não pode ficar olhando só para a gente, no nosso próprio problema. Tem tanta coisa acontecendo, né, pastor? A gente acabou de ouvir
A gente sabe da tristeza do nosso país. E nesse momento que eu acabava de ficar viúva, aconteceu o episódio da Ucrânia. Aquilo partiu meu coração de uma forma que eu vi aquelas mulheres saindo daqueles países, do país deles, vindo para o Brasil com seus filhos, os maridos ou mortos ou vivos, ficando longe. E eu falava, meu Deus, elas não têm casa, as crianças não têm escola, elas não falam a nossa língua, elas não sabem a nossa cultura. Meu Deus, me perdoe, eu tenho um trabalho, as minhas filhas estão na escola, eu estou do lado da minha família. E aquilo machucou o meu coração, eu falava assim, meu Deus, me perdoe, eu sou abençoada, o Senhor está comigo, e vamos ajudar aquelas mulheres. Então, cada um ajudou de uma forma, alguns foram lá, alguns mandaram recursos, e o meu convite hoje, a gente olha os nossos problemas, e tem tanta gente precisando da gente, mesmo a gente no pó, destroçado, a gente pode ajudar outras pessoas, da forma como for. Às vezes você faz uma coisa muito bem, vai, faça, ajuda a limpar, manda recurso, manda produto de limpeza, né? E aquilo foi algo no meu coração que me impactou de forma muito forte, né? E sempre olhando para Deus, a cada passo que eu dava, a cada coisa que acontecia, rebolando para o Dia dos Pais na escola, rebolando para as coisas que aconteciam na sociedade, mas sempre sentindo o cuidado de Deus. As nossas filhas sentindo o cuidado de Deus com elas também. E aí a gente foi se acostumando. A rotina foi vindo, a escola, enfim, e tudo vai entrando nos lugares, tudo vai se encaixando e a gente vai se acostumando. Com o tempo a gente se acostuma. E quando eu não esperava, não procurava, surgiu um novo capítulo na minha vida. Muitos de vocês conhecem essa história, outros não conhecem. Havia um outro casal da igreja, o André e a Joyce, muitos de vocês conheceram. E o André se dedicou durante 3 anos da vida dele para cuidar da esposa dele, com muito amor, muita dedicação, muito companheirismo, e eu admirava aquilo nele. E a gente estava em oração, e todos orando por aquela cura, e nosso Deus não perde as batalhas, e ela também foi morar com o Senhor de forma inexplicável, que a gente não consegue entender. E ele também, assim como eu, ficou com 2 menininhas lindas, sem a mãe. E a primeira vez que eu vi aquelas crianças, eles estavam ali, aquilo rasgou o meu coração. Eu nem vi o André, eu vi as 2 crianças, eu falei, Deus, deixa eu ajudar a cuidar, porque é muito sofrido quando a gente olha para as crianças. E naquele momento que eu tive aquele sentimento pelas meninas, Deus tocou no meu coração. É esse sentimento que as pessoas sentiam pela sua filha, pelas suas filhas, quando elas vinham. Aquilo trouxe uma alegria tão grande no meu coração, de como minhas filhas foram amadas por vocês, de sentir a dor delas. Então aquilo trouxe um conforto para mim. E a irmã do André, ela ajudava muito ele em tudo. E ela me procurou, ela falou, Samira, será que a gente não pode conversar um pouquinho sobre as crianças? Você compartilha um pouco da sua história com elas e a gente pode aprender juntos, né? Eu falei, claro, estou aqui para isso. E aí a gente começou a conversar por telefone, eu e a Andréia. E aí ela falava, as meninas fizeram isso hoje. Eu falei, as minhas também já fizeram. E depois disso elas fizeram isso. E depois elas falavam isso. E a gente ia trocando experiências. E teve um dia que ela falou assim para mim, seria muito bom se as crianças se encontrassem. Elas estão todas na mesma condição. Se elas brincassem um pouco, ia ser legal. Eu falei, beleza, então vamos. Eu marquei em casa. E aí o André foi com as crianças. A Andréia fugiu e não foi. E aí foi um tempo muito interessante, porque eu sabia da existência do André, fazia 7 anos que eu havia voltado,
mas eu nunca tinha conversado com ele. Não sabia se ele era chato, se ele era legal, se ele era bonito, se ele era feio. E quando ele veio em casa, foi o primeiro encontro que a gente conversou como amigo. E foi um encontro muito especial, porque bem na hora que a gente começou a conversar, a gente se parecia em muita coisa, a gente concordava com muita coisa. As crianças brincando na piscina como se conhecessem há anos. E foi um momento muito interessante, assim, foi algo estranho e interessante. E logo depois eu fui viajar na casa do meu irmão, fiquei 20 dias fora. E durante esses 20 dias a gente começou a conversar por telefone, se conhecer, o que você faz, o que você trabalha. E assim foi, durante 20 dias. E quando eu voltei, nós decidimos ficar juntos. E no nosso primeiro encontro, a gente sabia que ia ser para sempre. Foi algo de Deus mesmo. E foi muito interessante porque não teve conquista. E foi um negócio que eu dormi de um jeito, acordei de outro. Ele dormiu de um jeito, acordou de outro. E o negócio encaixou. Foi algo assim, de Deus mesmo. Foi algo muito especial, muito especial. E logo que a gente começou a ficar junto, a gente ficou escondido das crianças, porque a gente não queria expor, a gente queria esperar para saber como que iam ser as coisas. E no nosso primeiro encontro que nós estávamos juntos, ninguém sabia, as crianças sentaram no chão da casa e começaram a cantar aquela música Eu Cuido dos Detalhes. E aquilo veio no nosso coração, se encheu de lágrimas. E foi muito especial como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E ver as crianças cantando de forma natural e espontânea foi algo muito forte no nosso coração. Eu não sei se a Giovana está aí, que ela ia cantar essa música para a gente. Ah, então eu vou passar, a Giovana vai cantar para a gente essa música. Essa música, ela tocou muito o meu coração, separada, do André separado. E quando ele nos uniu, essa música também tocou o nosso coração. E quando nós nos casamos, foi um dia muito especial. Foi um dia que trouxe tanta alegria para o nosso coração, para o coração das nossas filhas, uma nova família se formando. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de quem nós somos, da nossa família. E a Giovana, com essa voz linda, maravilhosa, vai cantar para a gente. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, um amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido, descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas inseguranças. Eu vou saber cuidar, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido, descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando
cuido de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuida de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do seu coração. Pra que se preocupar, entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do seu coração. Pra que se preocupar, entrega tudo a mim, pode descansar. É lindo ver como Deus restaura a nossa sorte, como Deus restaura a nossa alegria, como Deus faz coisas que a gente não pode sequer imaginar. Foi o que Ele fez na nossa família. Eu virei mãe de 4 princesas, 2 de barriga, 2 de coração, e que privilégio poder ser mãe de 4. E vocês puderam ver um pouco, a nossa casa é sempre uma farra, porque se junta, é sempre apresentação e elas estão sempre animadas. O dia da esfirra já virou noite árabe. É assim, é algo que a gente vai se divertindo junto. Então Deus, Ele nos surpreende. E muito rapidamente, sem a gente forçar, sem pedir nada, as meninas começaram a me chamar de mãe. E aquilo foi muito especial para mim, porque eu realmente amo como filha. E o meu desejo é ensiná-las no caminho do Senhor. E é um privilégio que Deus nos dá como mães, mães de barriga, mães de coração, poder cuidar dessas crianças. E eu queria terminar agora, mas eu não vou terminar porque não acabou. Depois de 4 meses de casamento, a gente estava ali feliz e se organizando na rotina e as coisas sempre melhorando. Começa com bagunça e depois as crianças vão entrando nos eixos e elas estão, graças a Deus, cada dia melhor, né? Então, Deus, o cuidado com a gente. E 4 meses de casamento, o André falava assim: agora é saúde, a gente vai aproveitar a nossa vida, a gente vai viajar, vamos curtir nossas crianças. É um momento de paz e tranquilidade. Mas não era, né? Eu senti um desconforto. Depois de 4 meses, eu fui no médico e fui diagnosticada com um câncer no seio. E a princípio era algo encapsulado. A médica falou, é encapsulado, fica bem tranquila, porque não invadiu as outras partes do seu corpo. Então vai ser algo mais tranquilo. E aquilo já me jogou no chão, né? Eu fiquei abalada. E a gente foi procurar um bom médico. E aquele médico, ele ia me dar os detalhes de como seria. Então, poderia ser uma cirurgia bem simples ou uma cirurgia bem invasiva. E ele decidiu por uma cirurgia bem invasiva. Sabe quando você entra num problema e cada passo que você dá é pior? Então, era assim. A cada diagnóstico que eu tinha, um era pior que o outro. Mas eu confiava em Deus, sem muita... Essa fase da minha vida, lembra que eu falei que cada fase da minha vida tinha uma música? Essa foi a fase do silêncio. Essa fase eu não queria ouvir nada, eu não queria falar nada. E eu fui para a cirurgia, um médico maravilhoso, excelente. Cirurgia foi um sucesso. Pós-operatório excelente, cicatrização, não senti dor. Foi tudo bem. E eu estava tranquila, era tudo encapsulado. Já estava tudo certo, já podia me recuperar, segue vida normal. 15 dias depois veio a biópsia da própria cirurgia. E ali, quando eu li aquilo, haviam 2 tumores invasivos. E aquilo meu mundo caiu. Eu fiquei muito brava. Minha mãe nunca me viu daquele jeito. E eu falava, eu já não sei mais nada.
eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque eu casei com ele, por que eu fui casar com ele? Se eu estou aqui, eu não sei se eu vou seguir, tem 4 crianças, o que eu vou fazer agora? E aquilo foi um momento muito, muito difícil para mim, eu não entendia. E eu também não via se era para eu ficar, se eu não ia ficar, se ia acontecer alguma coisa, se não ia. Um turbilhão na minha cabeça. E eu passei pela oncologista. O meu médico falou assim, agora você precisa passar pela oncologista. E ela leu todos os resultados e tudo era em cima do muro. Seu tumor é grande, mas não é tão grande. É pequeno, mas não é tão pequeno. Então, talvez você precise fazer isso, talvez não. Tudo era nebuloso. Nada tinha um diagnóstico certo. Então, ela falou assim, existe um exame que é feito fora do país, que ele olha o tumor, se ele tem atividade ou não, e ali a gente vai poder fazer, porque o seu tratamento é, ou você vai fazer químio e já entrar com uma menopausa forçada, ou você entra direto com a menopausa forçada. Eu falei, meu Deus, eu acabei de casar? Como é que eu vou fazer? O Senhor me deu 4 filhas de presente e agora minha energia vai ser tirada. Como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei muito, muito triste. E foi um momento de silêncio muito... sem falar nada. Assim, silêncio mesmo. E aí eu fiz esse exame. Demorou, atrasou. Todos eram rápidos, só o meu que demorou. Demorou muito tempo. E era um tempo de tristeza, assim. E eu me lembro que o meu marido virou e falou assim, você precisa falar para Deus aquilo que você quer. Eu falei assim, Ele sabe o que eu quero. Ele falou, não, você precisa falar o que você quer com a sua boca. A minha oração durou 3 segundos, mais ou menos. Mas foi com o coração despedaçado. E eu falei assim, Deus, eu te imploro que o Senhor não me deixe passar por quimioterapia. E se possível for, eu não quero menopausa forçada. Amém. Essa foi a minha oração. E sem muitos falares, assim, sem muitas conversas, sem música, silêncio total. Isso nunca tinha acontecido comigo. E aí teve um culto que a gente veio, eu estava sentada ali, e aí a Andiara começou a falar, Sami, cadê a Sami? E eu estava assim, quem é a Sami? Cadê a Sami? E ela falou assim, eu estou vendo um turbilhão saindo de dentro de você com cura. E Deus tem visto sua tristeza e sua solidão. Era exatamente da forma como eu estava. E aquilo atingiu meu coração. E 2 dias depois, saiu o tal exame, atrasado. E quando eu abri aquilo, a escala do exame é de 0 a 100. 100 é o pior que tem, e 0 é o melhor. E para você fazer quimioterapia, é a partir de 16. Se o seu número for 16, você faz quimioterapia. Eu falei, Deus, eu não quero 15, eu não quero 14, eu quero abaixo de 11, porque abaixo de 11 é onde não é para fazer. E quando eu abri aquele resultado, tinha dado 6. E foi uma bênção. Glória a Deus. E quando eu vi aquilo, já mandei para a médica falou, excelente resultado, muito bom. Aí eu fui lá, ela falou assim, quimioterapia descartada, agora você vai começar a tomar um remédio. Aí eu virei e falei, tá, essa é a menopausa forçada. Ela falou, não é. Esse é um controle hormonal só. Menopausa forçada é outra coisa. Aí meu olho se encheu de lágrima. E eu falei, glória a Deus. Na minha oração tão pequena, Deus ouviu a minha oração. E Ele me deu aquilo que eu desejava. E de todo esse tempo, né, de alegrias, tristeza, luto, doença, eu tirei algumas lições para a minha vida. E se você puder colocar, Bruninha, são 5 lições que eu coloquei aqui. A primeira, Cristo é a nossa base.
Nós, como mães, nós temos que criar nossos filhos firmados na rocha, porque quando chegarem as adversidades, que elas vão chegar, eles vão saber para onde olhar, aonde segurar. Então ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando eu passei por tudo isso, eu tinha aquela semente plantada no meu coração pelos meus pais. Eu sabia onde me segurar, eu sabia onde eu devia olhar. E por mais que a tempestade tivesse um horror, eu tinha que tirar meus olhos da tempestade e olhar para Ele, que é o dono da vida e que sabe todas as coisas. E algo muito interessante também que eu aprendi, muitas mulheres vão se identificar. Logo que eu fiquei viúva, tem no Instagram, chama Lições do Luto. É uma cristã que compartilha ideias, compartilha coisas para o conforto nosso. E eu estava assim, logo ficando viúva, como eu comentei, desconfortável, eu não sabia o que eu fazia, se eu ia, se eu não ia, se eu punha aliança, se eu tirava aliança, o que iam pensar de mim se eu fizesse isso. E aquilo era um turbilhão na cabeça. E aí está escrito assim, até deixei o print: você será julgada, não viva tentando agradar a todos, você não vai conseguir. E aquilo foi libertador, porque vão te julgar. Se você está sorrindo demais, se você está triste demais, se você colocou aliança, se você tirou aliança, se você conversou muito assim, se você conversou assado, vão te julgar. Então, não se prenda, não deixe de fazer as coisas que Deus tem para você pensando nos outros. Mas Deus diz que a gente tem que, finalmente, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então encha a sua mente com aquilo que vem de Deus. Não se importe com quem vai falar de vocês. Quando eu comecei a sair com o André, que as pessoas ficaram sabendo, as pessoas assim, elas vinham me abraçar, pessoas que me amavam, e elas falavam assim: eu estou muito feliz, eu já tinha pensado nisso, eu sonhei com isso. E muitas pessoas, e algumas pessoas também vinham e falavam assim: não se preocupe com o que estão falando. Me mandaram mensagem: Samira, eu queria pedir que você não se preocupe com o que estão falando de vocês. E eu falei: eu não estou nem sabendo o que estão falando. E assim, Deus, Ele é tão grande. Eu tinha plena convicção do nosso casamento, das nossas filhas, que eu não estava nem aí. Eu não sei quem falou, quem deixou de falar. Eu só sei que foi um projeto de Deus e aquilo não me impediu de fazer nada. Então, mamães que são... mamães que são sozinhas, que foram abandonadas, que sentem pressão, não se importe com os outros. Olhe para Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. E Ele é capaz de dar para você e para os seus filhos o que Ele quer e é o melhor dEle. E o terceiro ponto é o poder da oração. A parte não aceite sentenças, eu aprendi com a pastora Samara. Quando o médico fala, e foi falado aqui hoje também, o médico fala e a gente aceita. Eu aceitei o que eles falaram. Não aceite sentenças e acredite no poder da oração. E não precisa ser aquela oração de joelhos às 3 da manhã até às 7 da manhã. A minha não foi assim. A minha oração foi de todo o coração, quebrado, de 5 segundos. E Deus escutou. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Fale para Ele. Fale. Ele sabe, mas você tem que falar. Coloque para Deus aquilo que você precisa e Ele te ouve. E venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para suas almas quando vocês colocarem o coração inteiro para Deus. E
mais um ponto, que acho que o meu tempo já está acabando. É o recomeço, uma nova chance. Deus, Ele é um Deus de novas chances. Deus, Ele é um Deus de recomeço. Então, não importa onde você esteja, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode, das cinzas do seu coração, dos pedaços do seu coração, pintar uma linda pintura, uma linda arte. Então, entregue-se a Deus e Ele pode montar algo lindo com você. E a última são flores em vida, algo que a gente fala em casa. Tanta morte passou, tantas coisas, se eu fizesse, se eu pudesse. Não deixe para fazer isso. Hoje, especialmente para o Dia das Mães, para você que tem sua mãe aqui, ou se você não tem mais, mas tem pessoas que você ama, dê as flores em vida, beije, fale que ame. Isso é muito importante. Fala, eu estou sendo repetitivo, seja repetitivo. Ligue, pergunta como está, sabe? E só para finalizar, inspirada pela vovó Marlene, que falou para as mulheres, eu vou deixar um poeminha sobre mães. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus aos pais, mas ela também diz que os pais são a glória dos filhos. Quanto de nós temos o hábito de abençoar a nossa mãe, honrá-la, ouvir o que ela tem para ensinar, alegrá-la? Não nos esqueçamos dela, do que aprendemos com ela, que vivemos ao seu lado. É isso que Deus espera de nós. Às vezes a gente não se lembra, mas não deveríamos jamais esquecer. Quantas vezes ela cuidou da gente, ou ficou acordada até amanhecer, fazendo a gente parar de chorar, ou cuidando da febre que não queria baixar, segurou a nossa mão para consolar o choro. Mãe é o nosso maior tesouro, brava, amorosa, amiga, exigente. A mãe só quer o bem da gente. E como filhos, o que podemos fazer? Ser o melhor que possamos ser. Levar uma vida justa e correta. É o que toda mãe espera. E o que mais que façamos? Abraçá-la o quanto possamos e falar para ela o muito que a amamos. Dar atenção, sair para passear, jogar conversa fora, perguntar como ela está, orar por ela, cobri-la de amor. É isso o que Deus quer de filhos que amam o Senhor.